Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Tributo Direito Podcast. Comigo aqui o meu amigo Júlio César Santiago. Como você vai, Júlio? E aí, tudo bem, Rogério? Tudo bem, galera? Mais um episódio aí com uma convidada muito especial, né, Rogério? Sim, a querida Lívia Amaral. Tudo bom, Lívia? Tudo bom, pessoal? É porque vocês estão olhando pra lá. É verdade, né? Olha, por isso. Mas, gente, ó, a Lívia, ela é advogada tributarista, né? É mestre e doutoranda em direito tributário e autora do livro A Cooperação no Direito Tributário. Mas antes de começar a nossa conversa, né, Júlio? Eu tenho que já pedir pra galera. Né? Não vou esquecer, ó. Tem que se inscrever no canal. Agora eu já tô ficando craque, né, cara? Tá ficando é o 13º episódio, uma hora você vai se bilando, né? Então vamos lá, tem que pedir pra se inscrever no canal, todo mundo aí, por favor, né? Também dê seu like. E também comente e mande pra gente alguma sugestão, né? De pauta, qualquer coisa. Nosso e-mail, né? Nosso e-mail tributodireito@gmail.com. E isso aí, estamos felizes. Sempre lembrando que o nosso objetivo aqui é ter uma conversa, né, Lívia? É até difícil pra gente desgarrar daqueles conceitos, né, Júlio? De conflito, debate. Né? Debate. O tema hoje vai ser Não é um debate, né? não é uma entrevista, não é uma aula, mas a gente garante que você aprende da mesma forma como se estivesse numa aula, num debate, numa entrevista. Mas a ideia aqui é uma conversa sobre cooperação no direito tributário, não é isso, Lívia? E aí eu vou te perguntar agora aquela pergunta, tipo assim, poxa, o cara já começa tirando aqui uma pergunta difícil, né? Existe cooperação entre o contribuinte e o fisco no litígio tributário, assim? Como que a gente chega num ambiente desse de cooperação, né? É uma pergunta difícil, mas eu acredito que a gente está caminhando, sim, para evoluir nesse sentido. A gente, enfim, vai conversar aí, né, ao longo do episódio. A gente tem visto medidas mais recentes que buscam ir nesse sentido de autocomposição, até projetos de mediação de transação também. Então, eu acredito que sim, que a gente está caminhando nesse sentido. O Júlio não acredita muito nisso, né, Júlio? Não, assim, não é que eu não acredito. Agora é a treta aqui, né? Advocacia tributária. Hoje você tem minoria, Júlio. Eu tô em minoria, né? Hoje eu tô aí com 2 advogados aí experientes, mas eu acredito, o meu livro foi Solidariedade no Direito Tributário. É até difícil de falar de solidariedade no Direito Tributário, mas eu acredito na cooperação. O próprio CPC, né, o Código de Processo Civil, estimula a cooperação, mas é uma coisa ainda que é uma mudança cultural. A gente ainda vai ter que trabalhar muito isso, para construir um horizonte de significados onde a ideia de cooperação é uma ideia desejável no processo e na relação fisco-contribuinte, até porque é bom para todo mundo. Lógico que a divergência é importante. A história é construída nos conflitos, nas divergências, na questão de ideias, e a gente vai caminhando assim nesses conflitos. Mas não é um conflito, aquele conflito negativo de briga. É um conflito de ideias. E a cooperação está dentro de fazer com que a melhor ideia naquele momento possa surgir e que todo mundo saia convencido daquilo. Acho que é nesse sentido que eu falo assim, não acredito na cooperação, não acredito na cooperação agora, enquanto a gente está começando. Não é que eu não acredito, eu acho que ela, ao longo do tempo, é que ela vai se solidificando com cultura, com debate. Aqui a nossa conversa, a Lívia, aí, que é uma especialista em cooperação. Né? Tem um exemplo muito legal, um exemplo básico daquele livro Como Chegar ao Sim. Eu até cito na minha negociação, né? Que ele fala que nem sempre os interesses são exatamente antagônicos. Sim, verdade. Ele dá um exemplo das 2 irmãs disputando por uma laranja. E aí a mãe resolve o conflito dando metade da laranja para cada uma, mas na verdade uma delas queria a casca para fazer um bolo e a outra queria só o miolo ali para fazer um suco. Então, assim, se elas tivessem conversado, elas teriam dividido e as 2 teriam seus interesses atendidos da melhor forma, dividindo desse jeito, né? Mas, na verdade, acho que por falta também aí de uma comunicação adequada, e aí, nesse aspecto, a cooperação, a mediação tem tudo a ver, né? Não conseguiram chegar nesse acordo, digamos assim, né? E a divisão que foi feita não atendeu nenhuma nem a outra, na realidade, né? No seu modo de ver, até a solução de consulta, que é um instrumento aí à disposição do contribuinte, você vê e enxerga, Lívia, a solução de consulta como uma cooperação? Algo assim do... Hoje, dentro da forma como a consulta é desenhada, né, e mesmo
no âmbito aí, pegando a esfera federal, em que a consulta tem já efeitos vinculantes e tudo mais, a gente não tem espaço de cooperação, você não consegue participar daquilo dali, né? Você, na verdade, só faz a consulta e fica aguardando ter uma resposta, sequer caberia, digamos, um recurso, algum tipo de discussão, mas a consulta poderia ser aprimorada para permitir uma espécie de participação também dos interessados, do contribuinte ali, e chegar num resultado que possa atender da melhor forma também aquela situação e ter até mesmo um efeito vinculante, né? Como hoje já existe no âmbito federal. Você fala assim, tipo um diálogo maior? Sim, tipo, com certeza. Eu realmente não sei como é que é feito na prática assim, da advocacia, né? Tipo, faz lá a consulta e não é mais ouvido, né? É tipo, você peticiona e alguém decide. É isso. Você acha que deveria ter uma oportunidade maior de um diálogo, de discutir aquelas ideias para sanar aquela dúvida, ou que é quase que uma dúvida, né, do contribuinte. O volume de consulta deve ser assim mais presente na questão de definição de insumo, né? Porque você tem lá a sua atividade, aí você quer descontar crédito de PIS e COFINS, por exemplo, né? Isso aqui é insumo ou não é insumo? Mas aquilo que a Lívia fala, chega ali, vai depender da análise única e exclusiva do fisco, que, claro, tem seu interesse arrecadatório, né? Inclusive está lá na Constituição, ele está lá fazendo isso. Como é que tu tira esse interesse arrecadatório? Mas eu quero que a Fazenda tenha. Pô, imagina, eu como cidadão não quero que ela não tenha interesse arrecadatório. A cultura atual do litígio, ela criou um jargão que, assim, acaba sendo muito verdadeiro, que é o seguinte: você não pergunta aquilo que você não sabe a resposta. Porque aí está arriscado perfeito. Você... Isso é comum, entre os advogados, é isso aí mesmo. Você está arriscado fazer uma pergunta e a resposta ser totalmente contrária àquilo que você teria interesse, e aí você fica também vinculado. Então, assim, você pode, enfim, sofrer com autuação e coisa e tal. Eu acho então, nesse caso, é melhor não perguntar. Não, nesse caso, eu acho até que não deveria ser vinculado, entendeu? Eu acho que o contribuinte ele deveria ter um âmbito espacial onde ele pudesse tirar as dúvidas dele, porque senão fica muito sempre dependendo de um especialista em tributário para sanar essas dúvidas. Olívio, eu já peguei a resposta na solução de consulta em âmbito municipal, que a segunda página gera autodifração. A primeira página é legal. Assina aqui. No município. Assina aqui. Exatamente. Já viu autodifração. Você é isso aqui que você está pensando e não pagou? Então aqui já recolhe. Aí o que acontece? Você afugenta. Melhor não perguntar. Não é? E aí deixa, enfim, ser fiscalizado, porque você tem uma cultura combativa aí nesse caso. De judicialização, né? Porque a Procuradoria hoje, ela tá com uma visão de desjudicializar tudo, assim, de ter um diálogo maior em âmbito administrativo, a Procuradoria da Fazenda Nacional, nível federal, que acaba sendo replicado com o tempo pelas entidades municipais, pelas estaduais. Isso... né? A gente estava conversando até com o Érico, né? E ele até dizia que com o PRDI, né, esse pedido de revisão de débito, a Procuradoria teria que começar a refletir, porque ela vai acabar se tornando uma julgadora desses pedidos, né? Então, ela teria que estar aparelhada para isso, para virar uma julgadora administrativa, que você vai pedir para revisão, e eu vou deferir ou indeferir. Então, de repente, o ideal é que não se tornasse algo como se fosse uma consulta. Você vai pedir, eu vou indeferir, já vou te cobrar, né? Se não estiver cobrando, né? Uma execução fiscal, vai acabar acontecendo isso, né? Mas isso que você comentou, a gente, assim, verifica claramente uma mudança mesmo dentro da instituição, assim. Eu te dou um exemplo. A gente teve agora esses recentes projetos aí de transação, com todas essas portarias que vieram na Procuradoria, e a gente teve a oportunidade de participar de, digamos, uma reunião feita com a Procuradoria para esclarecer dúvidas sobre o que constava ali da portaria a respeito dessas últimas medidas de transação, e aquelas discussões que foram as perguntas feitas na reunião depois se transformaram num parecer técnico e que, de fato, trouxe um esclarecimento e até, assim, eu acho que teve um momento aí de troca, de diálogo, porque também, no momento que, assim, os contribuintes ali colocaram, olha, isso aqui tá muito duro, desse jeito ninguém vai conseguir aderir, eu acho que teve também um espaço aí de reflexão, e aí veio depois uma última portaria agora a respeito da questão da utilização do prejuízo fiscal.
na transação. Flexibilizando aquilo dali. E, assim, certamente isso foi fruto de um diálogo. Eu acredito que isso já é um exemplo de que a gente está avançando. E seria um pouco do reflexo dessa ideia de cooperação. Acho que sim. No direito tributário. Eu acho até que poderia se avançar ainda mais. Ter mais reuniões desse tipo, convocando, de repente, os principais, vamos supor, Rio de Janeiro, os principais escritórios que litigam muito com a União, para tentar chegar num denominador comum. Porque também não é interessante para a União Federal ficar brigando eternamente no judiciário para sabe-se lá quando que vai resolver esse conflito que tem uma receita ali a ser recuperada, né? A gente internamente gosta de falar de recuperação, a gente está recuperando aquele valor, né? E a Receita Federal arrecada, a gente recupera. Mas eu acho que essas reuniões poderiam ser mais frequentes, até para ajustar a melhor forma de legislar. Foi exatamente esse exemplo que você mencionou. Eu acho que isso, com certeza, pode ser esse reflexo, essa cultura, né? Eu acho que, às vezes, o fiscal e a Procuradoria, por muito tempo atrás, assim, antes de 2010, depois de 2010 ela mudou muito, deu uma virada de jogo. Mas antes ali, havia um medo de se relacionar. Talvez, Rogério, antes de 2010 a gente não poderia fazer isso aqui, porque eu ficaria com medo de estar numa mesa com 2 advogados, né, cada um com seus escritórios grandes, e o que o procurador está fazendo ali, né, assim, dialogando ali? A gente tem que dialogar na frente do juiz. Dialogar não, né? Será, Júlio? Brigar. Então, mas essa mudança. Agora é a mudança, a ideia de cooperação, de solidariedade, de perceber que um sistema conflituoso não leva a lugar nenhum. Porque, atividade profissional, academia, né? Às vezes o pessoal são litigantes, mas na academia tá ali, escreve livro junto. Sim, mas aí não dá para separar a teoria da prática, né? Às vezes as visões, né, de mundo. Às vezes o litígio pode ser bom, né? Assim, sim. Pode ser mais interessante dependendo da situação. Por exemplo, eu tenho um caso que tem um depósito integral. Putz, não vai ter interesse da Procuradoria em negociar isso daí, provavelmente, porque já está garantido, tem um depósito integral, já tem o recurso já está lá no Tesouro, né? Então, assim, existe um conceito que é bacana, isso vem também lá daquele livro do Como Chegar ao Sim, né? Que ele trabalha com, o que ele chama de BATNA, né? Que seria assim, qual é a sua melhor alternativa a um acordo, né? Então, você teria que fazer um cálculo mesmo, assim, e dentro desse ambiente, né, de conciliação, de negociação, para avaliar qual que é a minha melhor alternativa que não seja essa daqui, que ficar litigando por 10 anos. Pode ser que você tenha uma alternativa mais interessante. E aí, nesse momento, a gente tem até mesmo a transação que é, digamos, mais parecida, às vezes, com o parcelamento, né, aqueles modelos antigos, pode ser mais interessante, por exemplo, considerando o custo de se manter um processo judicial em andamento. Isso, acho que para os dois lados essa conta tem que ser feita, né? E existe o outro lado também, que muitas vezes vale mesmo abrir mão, né, de, digamos, ter razão, porque não se sustenta, né, esse custo. Então, acho que isso é uma visão que as partes têm que levar em consideração. Eu acho até que hoje é mais fácil, até não mais fácil, né, que a economia anda muito complexa, essa complexidade acaba revertendo para o direito tributário, para a tributação em si. Mas eu acho que, por exemplo, não há interesse do órgão, nenhum órgão público, que a empresa vá à falência. Uhum. Então, assim, até essa questão do depósito é complicada. Assim, não vou falar pela Procuradoria, estou falando assim da minha visão. Por exemplo, se é uma empresa que está ali vivendo um momento difícil, né, mas ela não é uma empresa que faz planejamento tributário para sonegar ou faz aquelas artimanhas, aqueles artifícios, mas ela está vivendo um momento difícil porque às vezes o país está num momento difícil e aquele depósito, por exemplo, poderia servir para pagar um funcionário, né, pagar um empregado, e ela consegue negociar com um banco um seguro-garantia, uma carta de fiança bancária, um seguro-garantia numa seguradora e substituir isso, né, para manter
aquela empresa saudável? Eu acho que com dados, com inteligência artificial, né? Agora o judiciário fala muito em jurimetria, né? Para poder decidir. Então, você com dados, você pode perceber se aquela empresa é uma empresa que aquele dinheiro vai ser importante para ela poder conseguir exercer essa atividade econômica por mais um longo prazo e fazer essa negociação. Como chegar ao sim, né? Pô, me dá esse dinheiro, esse depósito aí, né? Para poder... O problema é que o depósito entra essa questão desde o Fernando Henrique Cardoso lá de se fazer superávit primário com um depósito judicial. Aí tem essa questão, né? Porque entra no erário ali, né? Mas não definitivamente. Mas o que você falou, assim, você mata a galinha dos ovos de ouro, né? Sim. Porque aí quem move é a economia do país, né? Mas, assim, tem um aspecto, acho que de ideologia por trás, que nem sempre é possível, acho que se chegar a uma visão, né? Porque, assim, acho que ainda existe também muito isso, né? Dentro da fazenda pública de uma forma geral, assim. Então, fala mal. Critica pra eu saber. Não, até pra eu saber a visão. Porque a gente tava aqui nos bastidores, né? Que eu tenho uma visão totalmente diferente de vocês. Não, ô Júlio, tem gente que ainda acha, por exemplo, que quem faz PIB é o Estado. Você vê, não sei o que, não é. Quem faz PIB no Estado não faz PIB. Faz PIB é a iniciativa privada. E outra coisa que o Júlio acha que é meme, né? A gente, tipo assim, não é verdade? Não chega cliente pra você, assim, olha, meu problema não é nem pagar. Meu problema é pagar com segurança jurídica, né? Porque a gente pega hipóteses de, às vezes, disputa de 2 municípios brigando para recolher o IPTU daquela área, porque é muito grande, não sabe para onde vai, para qual né, onde fica qual município. Eu já peguei discussão sobre se incide ISS ou ICMS no serviço de ilustração por encomenda, aí o empresário te procura e agora? Eu vou pagar o quê? ISS ou ICMS? É uma loucura. O Júlio, visão de mundo, né? O Júlio está ali processando a execução fiscal. Na cabeça dele, todo mundo ali não está pagando, ou porque está fazendo erosão da base tributária, procedimento tributário abusivo. Não é. Muitas dessas contingências, não é, né? Às vezes nem é má fé do contribuinte ou sonegação, né? Na sua prática tem muito isso, né, Lili? Posso dar um exemplo, assim, um exemplo bobo, não é nem exatamente tributário, é uma multa cobrada lá em execução fiscal, uma multa da NTT. E o meu cliente, ele recebeu lá a citação e o oficial de justiça para fazer penhora. Só que para ele, uma penhora de bens era muito complicada, porque teria um problema lá operacional, coisa e tal, ele queria pagar. Só que ele estava com uma dificuldade porque a multa era executada pela PGF, né? E não pela PGFN. Ele estava com uma dificuldade de conseguir emitir a guia. Aí ele chegou na seguinte ideia: putz, vou pedir para o oficial então me fazer uma penhora online, porque eu não estou conseguindo pagar. Então, assim, até para conseguir pagar, às vezes não é simples, sabe? O sujeito que quer pagar. E cadê a cooperação aí, né? Não é simples. A cooperação, inclusive, do devedor que quer pagar. A gente no escritório conseguiu depois emitir a guia, a gente conseguiu lá contatar o órgão, mas nem sempre para o contribuinte isso é uma coisa tão simples. Mas assim, eu posso falar pela PGFN, que é uma cultura que está mudando muito. Por exemplo, o contribuinte vai lá no Regularize e ele resolve a vida dele. Assim, é lógico que... O Regularize é uma plataforma muito boa. Da PFN, mas é que são muitos órgãos federais, né? Quanto mais isso ficar concentrado em poucos lugares, eu acho que vai facilitar a vida do contribuinte. E você percebe que o Regularize, ele hoje tem muita ferramenta para o contribuinte acessar ali. Mas olha para 5, 10 anos atrás, não existia. Não. É isso que eu estava falando. Então, assim, mudou muito, realmente. O órgão de representação judicial da União em matéria tributária, que é a PGFN, a Procuradoria da Fazenda Nacional, que é para quem está nos ouvindo, né? Às vezes você falou em PGF, PGFN, às vezes quem está nos ouvindo, quem está nos vendo no YouTube e nas plataformas de áudio, às vezes, o que é isso? É porque a Procuradoria da Fazenda Nacional é o órgão de representação judicial em matéria tributária da União Federal. E ela, desde 2010, vem se modificando muito, tentando facilitar a vida do contribuinte que quer resolver a sua vida. Ele vai conseguir, de alguma forma, ele vai resolver. Ele não vai ter esse problema, onde é que eu pago? Por isso que, às vezes, eu fico pensando assim, quando você fala que o contribuinte, na verdade, ele quer pagar, mas ele não sabe quanto e quando e onde. Eu acho que em nível federal, da União Federal, da PGFN, eu acho que essa reflexão, essa percepção é mais difícil, porque tá muito mais simples
ele saber quanto ele deve. Pode ser que ele não concorde. Não concordo com a incidência de imposto de renda, de contribuição social sobre o lucro líquido aqui. Mas se ele quiser pagar, vai ser mais simples. Entra lá no Regularize e paga. Mas você já deve ter visto um meme que é maravilhoso. Esse meme, ele sempre vem quando a gente tá na época da declaração do imposto de renda. Que é assim, quanto você tem que pagar? Você que tem que fazer o cálculo. Mas e se eu errar? Aí eu cobro de você, porque eu sei exatamente quanto é que você tem que pagar. Que mostra lá, né? Aquela coisa de doido, né? Mas aí pra gente que é tributarista, nós aqui que somos especialistas, a gente sabe que o imposto de renda é lançamento por homologação, né? Você tem que saber quanto você que apura. Pois é, mas pra pessoa comum... pro comum não é assim. Não sabe... Não, por isso não é tão simples. Que a Receita Federal se modificou bastante também, que ela ganha prêmios pelo ambiente tecnológico dela, é que na declaração de imposto de renda basta você apertar o botão, já está pronta. Eu praticamente todo ano só aperto o botão. Lógico, quem tem uma apura por empresas que apuram por lucro real, né, são mais complicadas, ou pessoas que têm muitas despesas, fica mais difícil, mas ainda assim, se for tudo declarado certinho pela uma despesa médica, o médico declarou, todo mundo declarou, a Receita Federal cruza isso e já te entrega praticamente a declaração pronta, é só apertar o botão. Para você ver, mudou muito esse âmbito de facilitação para quem quer pagar. É lógico que os que não querem pagar e querem litigar, aí vai ter um órgão. Pois é, mas vamos lá, Lívia. Facilitar o parcelamento é uma cooperação? Eu acho que o parcelamento, assim... Porque o Regularize é isso, né? Digitalizou o parcelamento, é isso. Mas eu não vejo uma cooperação... Eu acho que o Regularize, ele tem aspectos mais amplos, não são limitados só ao parcelamento. O Júlio resolver sua vida. Vai resolver sua vida. Você está com um problema. Mas você tem, assim, canais de comunicação mais fáceis. Então, por exemplo, questões relativas à garantia, a própria transação... ela é via Regularize também, né? Enfim, tem canais de atendimento, digamos, que facilitam essa questão. A questão da garantia, por exemplo, que, enfim, sempre gerou muito litígio, ficou muito mais fácil dessa forma. E você consegue, enfim, regularizar por ali. Eu acho que isso é uma coisa bacana. Administrativo, oferecer um bem administrativo. Eu quero garantir logo isso aí. Não precisa mais esperar a Fazenda Nacional ajuizar a execução fiscal. Você vai lá e antes a gente precisava ajuizar uma cautelar. Uma antecipação de garantia. E aí você transferia para o judiciário uma coisa que hoje é muito simples de resolver. Você vai lá e garante e espera, vai ver se a Fazenda, quando ela ajuizar a execução fiscal, já está tudo garantido, já está tudo resolvido. Eu participei de uma... Perdão, só para concluir essa parte, eu participei de uma reunião, não foi uma reunião, foi um evento da PFN com o Judiciário, um evento aberto, foi até aqui perto, no Centro Cultural, naquele dia aqui, até que a gente saiu daqui, o Érico ia falar, e ali o João Goronê, que é um procurador bastante atuante nessa área principalmente nessa área ele é o coordenador dessa área de cobrança, né, de como desse diálogo com o contribuinte também, de estruturar toda essa parte. Ele falou claramente que a ideia é essa, facilitar a vida do contribuinte, inclusive não ser aquela coisa que antigamente que o fiscal vem e você fica com medo. A ideia é de tirar esse medo dessa relação, que tem muito medo, né, de ser contactado. Inclusive, a Procuradoria está idealizando aí, agora eu não sei como é que está isso, porque eu não participo muito dessa área de cobrança, de mandar cartas para o contribuinte, informativas, avisando, e não mais chegar aquela, agora vamos penhorar os seus bens. Não, avisando, informando, para que o contribuinte se sinta confortável com a Procuradoria, não seja mais aquela coisa de, caramba, que saco, vou ter que ir lá. Até no âmbito da Receita também. A Receita Federal também já está caminhando para isso. Teve uma mudança, né? Assim, eles criaram até para a pessoa jurídica uma malha fina, por exemplo. Então, assim, você consegue, antes do lançamento, resolver ali algumas questões, digamos, de uma forma espontânea. Sim. Isso é uma coisa importante. Eu acho que, especialmente quando você está falando de pequenas empresas que não tem um corpo jurídico, um corpo contábil grande por trás, né? Então, acho que isso é realmente uma mudança de cultura. E aí, esse ponto eu acho que é muito legal da gente refletir.
a gente veio um pouco, acho que realmente de uma cultura, de uma relação mais inquisitória, para tá mudando, eu acho, de verdade, para uma relação realmente de maior cooperação. E aí, uma questão que, enfim, me faz refletir, nem sempre a gente pensa, né? O que é contribuinte? Assim, a palavra contribuinte tem a ver com contribuir, né? Contribuir para o Estado. E nem sempre a gente entende dessa forma, né? Assim, pensa essa origem. Não tem isso, entende? Né? Não é só um pagador. Os livros assim, dos mais antigos, né? Eles, inclusive, ironizam, né? Como assim? Eu não tô... Sou obrigado a contribuir. Não é contribuição porque eu sou obrigado. Devia ser, Na verdade, é um roubo, né? O imposto é roubo. Não, o maior grado do imposto de roubo é outra ideologia, digamos assim, né? É monarquia, na verdade. O imposto é roubo é monarquia. Dizer que o Estado não está me roubando a minha propriedade. Aí a gente vai entrar naquelas discussões de o mito da propriedade, né? Não, então, isso aí a gente vai para uma discussão ideológica. Que, né? Assim, que acho tá que não leva muito a lugar nenhum, na realidade. Porque rede social aceita tudo, né? É igual o papel em branco, né? Isso, mas esse é o problema, porque isso vai formando a opinião pública. Não, mas eu gostaria que a ideologia ficasse dentro da academia, sabe? Mas não é bem assim, né? Não tem como, cara. Mas seria muito bom assim, na relação político-contribuinte, né? Que eu não tivesse assim um viés, né? Tipo assim, não, vamos obedecer aqui o que está na Constituição. Mas a ideologia não é algo ruim. A ideologia é o pensamento. São as ideias que estão sustentando a nossa própria prática. Não tem como separar a ideologia, as nossas ideias... Não, eu sei, você falei, se pudesse, do mundo real. Essa ideia de que ideologia é ruim, na verdade, é o contrário. Talvez até pegando aí umas reflexões históricas, né? Eu acho que essa ideia de ideologia foi muito deturpada ao longo do tempo. Eu acho que ela vem até com Napoleão Bonaparte, que os ideólogos que iam orientar o Napoleão, ele não gostou daquilo, não quero saber de ninguém me orientando. Aí trouxe essa visão negativa. E depois teve o marxismo também, ideologia marxista, então também uma visão negativa de quem comentava depois. Mas a ideologia, na verdade, são os estudos das ideias, e não tem como viver o mundo prático sem ideias. O mundo prático também precisa de teorias e precisa de ideias. A gente estava até conversando, né? Que você viu o livro que eu estava lendo de teoria de ortodoxia econômica. Tá lendo isso agora, não sei o quê. Mas é porque não tem como o mundo prático precisa do mundo teórico. E aí não tem como separar, às vezes, a academia do mundo prático. Porque a academia está produzindo teoria, academia aqui no sentido de reflexão do pensamento, ela está produzindo teorias que pessoas estão adotando para testar na prática. Mas sabe qual é o problema da ideologia assim, aplicada ao direito tributário? Eu concordo contigo, não é fácil separar, mas quando, por exemplo, na aduana, não sei se você tem caso lá aduaneiro seminita, Lívia, eu estou com uma situação que você percebe que a imposição é nitidamente por uma visão ideológica, política pessoal daquele específico auditor, etc. Tal, é a visão dele. Ele acha que ele pode interferir no modus operandi da empresa, no direito privado. Contra a legem. Contra a lei. É impressionante. Eu vou te mostrar. É para isso que existem os recursos. Sim. Na verdade, o que acontece? Você tem que é visão ideológica, não é técnica. Essa ideia do particularismo, de achar que as nossas visões individuais, particulares, é que determinam o mundo coletivo, é que é equivocada. De repente, esse fiscal, numa particularização de uma visão interna dele, está pensando diferente do que o próprio órgão pensa. Como você está falando assim, uma ideologia daquele... Mas aquela ideologia não é necessariamente uma ideologia. Na verdade, aquilo ali é um pensamento individual dentro de uma ideia de individualidade absoluta, em que as minhas regras interiores é que determinam o atuar coletivo no mundo concreto. Isso não funciona, isso não é assim, o mundo não é assim. Na verdade, mas pega muito isso pela frente. Na minha concepção de reflexão, eu acredito que o eu individual só existe por conta de nós vivermos em comunidade. O ser isolado numa ilha, ele não é indivíduo. Então, eu acho que as ideias individuais, elas partem de um ambiente comunitário de diálogo. E é isso que a gente está fazendo aqui no Tributos e Direitos, né? Dialogando, né? Às vezes um procurador, um advogado, advogada, um juiz. A gente está dialogando ideias das nossas vivências que a gente verifica no mundo real.
Mas não é nosso ser individual ali, aquela cartesiano, né? No penso, não logo deveria existe ser, né? Mas... o eu primeiro antes de qualquer existência. Não é assim. Primeiro, a existência está aí. A gente é obrigado a viver em comunidade. Por isso que eu acredito na cooperação e na solidariedade, mas a gente tem que lutar por isso. E inclusive os canais assim, de cooperação e diálogo, eles permitiriam minimizar esse tipo de problema, porque na hora que você coloca em xeque aquela posição, assim, acho que o próprio órgão ali, o ente que está assumindo ali aquele entendimento, deve ser capaz de perceber que aquela interpretação, aquela visão é uma visão, digamos, como você mencionou, né, particularista, alguma coisa nesse sentido. E aí, nesse aspecto, eu acho que a gente teria um espaço interessante no caso da interpretação da legislação. Eu ia falar isso, cara. Porque, assim, muitas leis, você vê que, assim, na prática, geram discussões tremendas por isso, por uma questão de interpretação. O sujeito, na verdade, ele não concorda com a lei nova, muitas vezes. E aí faz uma interpretação para tentar fugir daquilo dali. Não, na verdade, não é bem isso, isso aqui se aplica só nesse caso. E acho que nesse espaço a gente, talvez um mediador pudesse ajudar, porque na realidade a gente chegaria num ponto comum e que funcionaria, assim, né? E tendo participação, tendo diálogo, eu acho que a gente afastaria essas interpretações muito extremas, você entende? No seu livro, eu achei genial lá aquela parte que você defende, né, uma interpretação conjunta, né? Nesse aspecto que você já viu isso, assim, às vezes, não de forma institucional, mas já viu... O que seria essa interpretação conjunta que você... A ideia é, assim, pensando, por exemplo, no caso lá do ICMS na base do PIS e da COFINS, né? A gente teve 30 anos para chegar num resultado que foi um resultado parcial, digamos assim. A gente levou mais 5 anos para concluir a decisão, né? E ainda tem muita discussão. Tem as teses filhotes, né, que estão surgindo. As teses filhotes, e ainda vai ter muita discussão sobre a aplicação concreta. Então, assim, a gente prevê aí um contencioso gigantesco nos próximos anos. Mas poderia se discutir isso, talvez numa esfera de conciliação, e eu acho que isso levaria a uma solução talvez mais rápida e mais eficiente, ainda que se chegasse à conclusão de que realmente eu tenho que pagar, ou não tenho que pagar, mas seria mais rápido. Mas isso seria fora do âmbito do judiciário? O judiciário hoje não tem um espaço real de conciliação, mas até a gente tem visto mais recentemente algumas tentativas, né? Pensando, por exemplo, a gente tem lá aquela lei complementar que tratou lá da questão dos combustíveis, e aí tem lá a audiência pública que foi determinada para tentar chegar a um acordo entre a União e os estados, por exemplo. Nesse aspecto a gente tem visto alguma coisa, mas ainda é muito limitado. Eu acho que também o judiciário também da mesma forma, né, também está ainda aprendendo a criar esses espaços de cooperação. O tributário eu acho que ainda é um tabu nesse ponto, assim, a gente conhece, sabe que tem câmaras de mediação, mas em outros aspectos, né, de direito administrativo, direito público, mas não tem no tributário. O que a gente está vendo no tributário, na verdade, são iniciativas em âmbito administrativo, né? Seja no âmbito das receitas ou no âmbito das procuradorias. Então, tem, como a gente já falou aqui várias vezes, a transação na esfera federal, mas a gente teve recentemente uma lei de mediação em Porto Alegre, uma portaria também prevendo a mediação na Procuradoria do município do Rio.
É recentíssimo, saiu agora em agosto. Mas é por um prazo determinado, tipo um refis ou é permanente? Não, é um espaço de autocomposição, propriamente. Mas aí seria o município, um procurador do município e o advogado, ou tem um terceiro mediando isso? Não, é autocomposição. É o próprio município te ouvindo. Tipo... E aí, assim, tem critérios que eles colocam, olha, eu vou ter que avaliar, por exemplo, qual é o prognóstico de êxito desse caso, como é que estão as provas. Nesse caso, é mais voltado para o caso concreto, né? Não é algo... Entendi. Não é que seja, não é que não possa ser algo preventivo, até tem lá um espaço, mas claramente, assim, a regulamentação ela busca também alcançar casos de litígios concretos para chegar numa autocomposição. Como que isso vai ser aplicado na prática? Acho que a gente ainda tem que ver, né? A cena dos próximos capítulos. Depois a gente marca um novo episódio para discutir. Mas isso está dentro dessa ideia de mudança de cultura, né? De que ninguém aguenta mais tanto processo. A execução fiscal é um dos processos que causa o congestionamento judiciário, segundo os números da PGFN, do próprio CNJ. Então, há um movimento de trazer isso para o âmbito administrativo. Mas o problema é congestionar o âmbito administrativo. Talvez a gente vai ter que estimular esses instrumentos de cooperação. Quais seriam esses instrumentos? Até para o pessoal refletir. O que você acha que seria transação? Além da transação, você também mencionou essa questão da interpretação conjunta, que eu pensei dessa forma. Eu falei, legal, seria como se fosse quase, né, um órgão administrativo paritário, contribuinte fazenda, né, para eles, olha, uniformizar o entendimento, né, de forma cooperada. Isso eu pensei muito dentro do aspecto da consulta, que a gente falou no começo. Ah, tá. Seria essa interpretação conjunta. Pô, seria muito legal, muito interessante. E aí ter um espaço de participação ali dentro. De esclarecimento das ideias. Eu acho que a consulta poderia ser muito melhorada utilizando um pouco dessa possibilidade do diálogo e a possibilidade de não ser tão vinculante assim, olha, agora você vai sofrer as penas da lei. Tipo, eu acho que poderia ser quase que isso que a gente está fazendo aqui. Mas eu acho que só funcionaria se fosse um espaço coletivo e não individualizado por contribuinte. Sim. Seria assim, olha, mensalmente vamos fazer um mapeamento usando dados e a jurimetria para identificar quais são os casos mais problemáticos. Olha, nesse dia tal nós faremos uma audiência pública para dialogar com a comunidade jurídica tributária, para quem quiser participar, bem aberto, para a gente discutir isso. Cara, isso seria uma mudança de paradigma muito grande. O problema aí é que aí você falou em audiência pública, eu me lembrei do que a gente acaba vendo na no prática, Supremo, né? Não funciona. Não, o que você vê é que aí, às vezes, você tem audiências longas, você tem a participação de uma porção de amicus curiae. Sim. E aí, na prática, quando você vai ver o julgamento, não reflete aquilo dali, exatamente. Então, assim, a gente precisa também conseguir digerir a informação, né? Não é só fazer para dizer que, olha, somos... Primeiro, só formal, né? Vai ser uma coisa assim, só temos espaço de participação, mas pra assim... dizer que fez, né? Precisa... na verdade, aí também passa da mudança de cultura de quem julga, de quem comanda isso, né? E aí a gente tem um problema logístico para administrar, né? Porque, enfim, dependendo do volume de contribuições, como é que você vai fazer, né? Então, assim, isso a gente tem que... eu me lembro, e aí até um ponto fora do tributário, né? Quando foi modificada a lei de diretrizes da educação, não lembro se o nome da lei é, mas, enfim, a lei que regula foi aberta também audiência pública para contribuições, e assim, eu lembro que eram, sei lá, milhares de contribuições. Imagino que aquilo ali, não sei se alguém leu aquilo ali tudo, problema, entendeu? Né? O ser humano tem um limite de tempo e espaço, né? Teria que ser um computador ali para catalogar todas essas tentar mapear, enfim. Mas se a gente for pensar no CTN, no CTN teve uma comissão quando foram
criar o CTN ali, lá né? Aquela Rubens Gomes de Souza. Eles discutiram isso, tem até na parte do Ministério da Fazenda, aqui na biblioteca, tem essa obra, onde tem todos os debates ali atrás, né, da obra, tem todos os... Indeferido, não sei o quê, o cara propõe não sei o quê, não, indeferido, não pode, não sei o quê. Tem lá, cara, eles foram respondendo todas as... Lógico que naquele tempo... Era mais fácil, né? Não, mas tem ali umas 600 indagações ali. Agora, hoje, tudo vira volume, vira massa, sem a tecnologia para parametrizar isso, é impossível. Se a gente abrir uma audiência pública hoje para discutir, por exemplo, se fosse possível, ICMS na base de cálculo piscofins. Imagina quantas... Todo mundo ia querer participar porque aquilo envolve bilhões, né? Mas talvez a gente não levasse 30 anos. Não ia levar. Talvez, Se levar. É verdade, nesse ponto, se levar 2 anos, tá no lucro, né? A própria prescrição em decadência, quando decidiram lá, levou 10 anos também. Então, assim, esse é um pouco do que eu propus ali, entendeu? Assim, talvez a gente conseguisse criar um espaço... De interpretação coletiva, né? Vamos interpretar aqui todo mundo junto para ver, porque senão a gente vai brigar durante 30 anos. E aí 30 anos ninguém... Porque hoje a interpretação, o monopólio, né, é da Fazenda, e se o contribuinte discorda, é judiciário. É isso. Mais ou menos, né, cara? Mas ele não tem... O voto de qualidade que empatou tudo, se o contribuinte... Mas ele já está estado no litígio. Não, estou falando assim, pré-litígio. Digamos assim, não tem litígio, e aí tem uma norma que causa uma dubiedade, né, por exemplo, e essa norma é colocada ali numa indagação. Não tem espaço pro fisco, na verdade, assim, acho que não tem institucionalmente isso, né? Para ele interpretar aquilo dali, não, realmente, isso daqui... Você, contribuinte, você tem razão nessa interpretação. Não existe esse espaço. Porque veio a lei... Você tem... Ele tem que autuar. Sim, mas muitas vezes você tem uma dubiedade de interpretação mesmo. Sim. E a gente não está falando de uma discussão de constitucionalidade, por exemplo, né? Tanto que, assim, essas matérias não são discutidas no âmbito administrativo. Mas esse espaço não existe. No CARF acaba acontecendo porque você tem essa coisa da composição paritária. Mas talvez você não ache que isso é um problema da própria teoria dominante da interpretação tributária que vê na lei uma tipicidade fechada, onde a lei já traz os critérios de decisão e o fundamento de validade dela, a ponto do aplicador da norma não ter muito espaço para reflexões valorativas. Pelo menos assim, eu vejo muito no judiciário, na minha visão, de o contribuinte é legal, isso viola a tipicidade fechada, isso viola a legalidade estrita. Aí você encerra o debate, entendeu? Então você não tem mais que debater. Nesse ponto você vai fazer, olha, não, isso viola a legalidade estrita e a atividade fechada, não pode. O livro você tem que ter cuidado. O Júlio é perigosíssimo. Outro dia ele perguntou aqui no episódio o que é imóvel. Cara, o que é isso? Daqui a pouco o sujeito de repente está morando lá no motorhome e fala lá, o Júlio, eu vou constituir aqui, o IPTU não vai pagar mais IPVA. Ele perguntou no episódio o que é imóvel. Mas se a gente chegasse em 88 e perguntasse o que era livro, todo mundo sabe que é livro. Porque o Júlio é fã dos conceitos. E o que é livro hoje? Né? Se a gente chegasse em 88, Constituição Federal, Imunidade dos Livros, o que é livro? Pô, livro, todo mundo sabe o que é livro. Livro é isso aqui. Pronto. Agora o que é livro hoje? O cara pega o Kindle lá e diz que aquilo é livro. Júlio, mas aí a gente tem deixa o legislador fazer o papel dele, cara. O outro problema, olha só. Mas o legislador não fez imunidade por livro eletrônico. Não, o livro eletrônico tudo bem, até mais fácil social. Mas daí você pergunta quem fez isso foi a interpretação. A interpretação, se fosse uma tipicidade fechada, realmente não poderia ter isso. Mas por que precisou judicializar? Porque você também, assim, do outro lado, tinha uma interpretação de que, olha, eu não posso estender essa interpretação porque eu tenho que ficar aqui num âmbito restrito, entendeu? Então, assim, esses conceitos antigos, como você falou, de interpretação ou tipicidade fechada, ou que eu tenho que fazer uma interpretação restritiva, eles, acho que concordo com você, eles mais atrapalham do que ajudam. Eu nem acho que exista essa fechada. Não assim, vou te dar um exemplo que eu achei maravilhoso, assim, e é um exemplo do TIT, que é o Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo, que é como se fosse o CARF em âmbito estadual. Eles decidiram recentemente o seguinte, que lá existe uma isenção para um produto médico
que é um produto que é usado em cirurgia cardíaca, tá? E aí a isenção, ela prevê aquele produto. Só que hoje, com a evolução da medicina, aquilo ali já não é mais usado e é usado uma outra coisa que faz o mesmo papel, tá? Mas, tipo, é um outro nome. E o que o fiscal entendeu? Olha, não, porque a isenção, ela se restringe a isso daqui. Esse outro que faz a mesma coisa e é tipo uma tecnologia mais moderna e substitui aquele, não está coberto pela norma de isenção. E passou a cobrar a incidência do imposto. Aí o tribunal colocou que, olha, não, assim, você tem que ter uma visão aqui teleológica, que na verdade esse daqui é, na verdade, um equivalente, entendeu? E que foi meramente uma questão tecnológica que permitiu, e hoje até recomenda, do ponto de vista médico, que seja usado esse aqui mais moderno. Então, você não pode afastar essa norma, assim, ela, na verdade, se estende também para esse novo produto. Mas, assim, esse tipo de discussão... Mas o outro produto saiu do mercado? Não. Existem não saiu os dois. do mercado. Existem os dois, mas ele não é mais usado. Ele existe teoricamente. Assim, por exemplo, mas aí a gente tem que ver assim, o que gerou essa isenção aqui? Tem todo um processo para gerar essa isenção, uma cadeia produtiva aqui, que de repente quer ser beneficiada, e aí surge um outro produto vamos supor que esse produto aqui, esse aqui é produzido no Brasil, esse aqui é importado. E aí você quer estender a isenção para este produto. Não, às vezes não existia essa... então, eu estou assim, refletindo, a gente tem que refletir assim, qual o fundamento da isenção? Foi realmente, de repente, baratear este produto, porque tem toda uma cadeia produtiva aqui que beneficia o Brasil, ou baratear esse produto que é importado e, de repente, não vai produzir... Porque a isenção tem esse fim, às vezes, essa finalidade política. Sim, né? Mas não é só... não tem essa diferença, por exemplo, nesse caso não tem essa diferença. Porque a gente pode ficar assim só no âmbito... E também tem um outro detalhe aqui. A gente quer que o fiscal tenha reflexões de equidade, valorativas, porque ninguém quer isso. Né? Pelo menos da visão dos contribuintes. Eles... aquela ideia de tipo fechada mesmo. Não, fiscal, você apenas aplica a lei. E como era o juiz antigamente, né? O juiz boca do legislador, né? Só aplica a lei, não valora nada naquela teoria kantiana, da teoria pura do direito, né? do kantiano não, de Hans Kelsen, da pirâmide, onde a norma jurídica fundamental é vazia de conteúdo. Vai fundamentando a outra e pronto. Quando você for aplicar, você aplica o que está sendo ordenado ali. Só que o constitucionalismo mudou. Mas o CARF, por exemplo, não pode valorar nada constitucional, que eu acho absurdo. Mas pretender que o fiscal, assim, é ilusório, achar que ele não valora. Não, então, justamente. É ilusório. Mas não é ilusório. É claro que ele valora, só que ele não expõe esses valores. O ideal era ele expor esses valores para que a gente possa debater os valores. Só que alguém quer isso? Alguém quer lá o fiscal da Receita Federal valorando? Ninguém quer, cara. Os contribuintes não querem isso. Se eles quiserem isso, com certeza vai mudar. Mas eles não querem isso. Eles querem tipo fechada, legalidade estrita. A maioria defende isso. Legalidade estrita e tipo fechada. Ninguém vai defender o que o Ricardo Lobo defende de pluralismo metodológico. No Brasil, em que instituiu um bônus de produtividade em cima de arrecadação de multa tributária. Aí você vai deixar o cara definir o seguinte: não, o Júlio agora pegou os honorários dele da fazenda e comprou um iate. Resolveu morar no iate da Marina da Glória. Vai tocar nesse assunto. Né? Vou constituir IPTU. Então eu quero ver se eu vou constituir IPTU, mesmo sendo bem móvel. Todo mundo sabe o que é um bem imóvel, tá no Código Civil. Eu quero ver se os advogados vão deixar de ajuizar a ação agora que o STJ disse que os honorários são lá critério objetivo. Duvido. Não vão querer mais discutir nada administrativo, mas ajuizar a ação. Ficou tenso o debate. Não é debate, é conversa. O professor já tá saindo tapa, é conversa, a gente tá só conversando. O Rogério fica com raiva, cara, quando eu fico assim. Esse do imóvel eu não tô lembrado não do imóvel, eu falei isso. O que é imóvel? Eu não tô no Código Civil, pô. É que eu queria falar de tipo, tá fechado. Agora não ajuizaram uma ação aí e tá se multiplicando. Perigosíssima essa ação para deduzir despesas de veterinário do cachorro, do imposto de renda? O que é família? O cachorro integra a família? Era o argumento, que eu acho absurdo. Então vamos parar de comprar cachorro. Porque se é família, você não compra pessoas.
Você vai querer dar o tratamento pro cachorro. Já não fizeram um habeas corpus para um chimpanzé do zoológico? Verdade. Na Argentina, né? Não, agora tá aí, essa ação aí circulando aí, e rede social é fogo, o pessoal compartilha e é isso mesmo, não sei o quê, ou seja, você pode vai deduzir formando despesa... essa crítica, cara, é perigoso, Não, cara. eu sei que tem espaço, assim, para você acomodar a norma ali. Claro que tem um espaço argumentativo, mas tem coisas, cara, que assim, tem muito definidas, assim, tá muito fechado, que não teve nenhuma inovação, nenhuma disrupção. Eu acho perigoso esse argumento, assim, não, o que é imóvel? O imóvel sabe, tá no Código Civil, tá definido ali. Ué, mas cachorro também, cara, é um animal, tá definido no Código Civil. Mas animal é um bem jurídico. Olha, eu tenho cachorro, o meu cachorro foi adotado, não comprei o cachorro, deixaram lá na minha casa. Mas o Código Civil diz que o cachorro é um bem jurídico, que trata como coisa. Lógico que a gente tem afeto, mas esse afeto, pro sistema jurídico, é relacionado ao próprio ser humano. De bem-estar do ser humano. Embora a gente saiba que tem toda uma lei de proteção aos animais domésticos, lei de crimes ambientais e tudo mais. Mas agora, você está transformando isso, você está mudando os conceitos. Porque o argumento da ação é que isso faz parte do círculo familiar. Então é família. Então vamos parar de vender cachorro. Não pode mais vender cachorro. Cara. O cachorro tem cachorro que custa 10 mil reais. E a pessoa vai gastar, lógico que ela vai gastar uma fortuna com esse cachorro. Mas ela quer que coletivizar essa despesa. Uma pessoa que tem capacidade contributiva de comprar um cachorro. Se a pessoa desconta a despesa do cachorro, imagina do cavalo, que é muito mais caro. Ou se o cachorro da... Verdade, cara. Você vai definir um hamster, uma calopsita, pô, não. Eu moro em fazenda, eu gosto do cavalo. É da família, pô. Não, e os meus bois também. Olha, eu gasto muito dinheiro com bois, com vacina. Só vai ter agora... Ninguém paga mais imposto. Então vamos fazer assim, olha, vamos fazer o seguinte... Vamos voltar àquela época que a mão invisível do mercado é que atribui justiça e distribui a riqueza, então ninguém paga imposto e cada um por si. Né? A lei do mais forte. Não, mas ainda que, claro, não dá pra gente fechar tudo uma coisa. Ainda mais o modelo do livro, a gente vivenciou isso, né? O suporte físico foi mudando, né? Virou CD. Mudando. Vamos propor aqui uma mudança de perspectiva? Vamos. E aí eu acho que é bacana. Que assim, a gente tem um outro problema para enfrentar também quando a gente fala em cooperação. Eu não entrei por esse aspecto e enfim, não é essa visão fisco-contribuinte, mas é algo que atrapalha, que é a inconstitucionalidade útil. Ah, não, mas a gente tem que falar. Isso aí, Lívia. Mas aí é pros dois lados. Isso, né? Pros dois lados, sim. É pros dois lados. Isso é um problema que a gente ainda vê. A gente ainda vê muito, sabe? Mas é a culpa do STF fica modulando. Se ele declarar inconstitucional e não modular, aí ninguém vai fazer mais isso. Mas por que ele modula? Pressão. Aí vai pra política. Vai pra política, né? Vai modular. Você sempre vai ter um vai aqueles argumentos consequencialistas, né? Tipo assim, olha, vai afetar o erário. Agora mesmo tá tendo essa discussão acho que é na contribuição previdenciária da Folha. Do terço de férias, né? Que falou que as empresas vão ter que pagar quanto? 100 bilhões? 100 milhões? Não sei. 100 bi. 100 bi, né? Olha só. Isso é um argumento consequencialista. Olha, se o STF não modular, as empresas vão ter que pagar 100 bilhões. Então você vai tirar... É sempre aquela briga consequencialista. Quem vai ficar com prejuízo? O mercado ou o Estado? Mas o Estado... Ele está se discutindo o quórum da modulação. Saiu do pauta para discutir primeiro o quórum, se é maioria, né? 8, né? No mínimo 8 ou 6, enfim. Tem essa discussão ainda. Qual o quórum da modulação? Mas tem que ver que o Estado é o coletivo, né? Aquele dinheiro que vai para o Estado vai também para o mercado. Porque o Estado injeta dinheiro na economia. Então, assim... Não sei, você não tem uma opinião formada se modula ou não modula, o que modula, o quando modula. É uma discussão eterna, mas acaba ficando no casuísmo mesmo, na vontade dele. Na verdade, a modulação acaba, assim, vindo muito também porque a gente demora muito para resolver as coisas. Verdade. Entendeu? Mas, assim, a questão da inconstitucionalidade útil é um problema que a gente também precisa discutir e... Os efeitos disso. Não, e o legislativo, assim... passa, né? E sabe? Você precisa depois judicializar mesmo, não tem outra saída. Eu não acompanho muito essa discussão, mas acontece isso muito em nível estadual, né? Acontecia muito da guerra fiscal do ICMS, né? Tipo, quando dava mesmo a isenção de ICMS para trazer a indústria para o seu território, para gerar mais emprego e ser campanha política lá do cara. Geramos tantos empregos aqui. Dane-se o Confaz, né? Não me interessa o Confaz, o Estado sou eu, e vai lá e depois o STF vai e depois de um tempo modula aquilo, inconstitucional, mas
vale daqui pra frente, quem já pagou e já era. Aí você encoraja, vou botar uma lei constitucional aí, porque eu não vou ter que devolver. Aí se é só daqui pra... E detalhe, hein? Às vezes modula para 2... O caso agora da alíquota do ICMS, se eu não me engano, a modulação para 2024, né? Ele julgou agora 2022, quer dizer, o Estado vai ficar arrecadando um tributo inconstitucional por 2 anos. Para 2024, uma modulação inédita. No caso da seletividade que você está falando, da seletividade. Assim, mudou um pouco o cenário disso daí, porque veio uma lei complementar que, digamos, já previu em 18% a alíquota do ICMS para esses bens que foram considerados lá como essenciais. Então, assim, meio que antecipou um pouco a situação. Mas se dependesse só do judiciário, inconstitucionalidade mega útil. E aí você tem um problema político, que é o seguinte, nem todos os estados internalizaram aquilo dali. Alguns estão brigando no Supremo com uma ADI contra a lei complementar, dizendo que ela é inconstitucional. E outros entenderam que aquilo ali podia trazer voto, porque, afinal de contas, baixa o preço da energia, dos combustíveis e coisa e tal. E a gente está em ano de eleição, né? Isso é perigoso. Ano de eleição tudo é perigoso. Aí já aceitaram e reduziram a alíquota esse ano mesmo, né? Mas partindo daquela nossa conversa sobre, né, a inconstitucionalidade útil, Lívia, você está coberta de razão. É um outro problema anti-cooperação, digamos assim. Né? Porque você desencoraja, digamos assim, a cooperação. E para quem achava que esse episódio, né, que quase eu e o Júlio aqui descooperamos, né? Pô, como assim? Os caras vão falar de cooperação entre partes antagônicas? Aí, quanta coisa tem, né? Assim, a gente está vivendo uma época de mudança nessa relação fisco-contribuinte. O Tributo e Direito Podcast tem um orgulho de ser um pequeno grão de areia nesse universo todo aí. Mas é verdade, olha, PRDI, né? A própria transação em matéria tributária, o próprio Regularize, todos são iniciativas que estão tentando desarmar, né, essa litigiosidade. Arbitragem, né? Arbitragem, mediação. Legal, essa legislação municipal. A arbitragem tem um aspecto, assim, só para fechar, que, na verdade, ela não é não tem a ver com cooperação. Você só tira do judiciário, mas quem decide é um árbitro, né? Assim, você continua tendo ali um litígio. Eu acho que ela é mais uma forma de desafogar o judiciário. Mas eu acho que a gente tem que... Enfim, é diferente da questão mesmo da cooperação. Eu acho mas ainda tem um tem pouco de consenso, diferença. porque nós vamos escolher alguém, não é igual o judiciário, que é juiz natural, distribui a ação. Nós vamos escolher alguém que a gente confia para decidir esse caso e não ter que a gente ficar brigando. A gente pode buscar ali um pouquinho de consenso, pelo menos, né? Porque o judiciário, na verdade, alguém vai bater o martelo, né? E você gosta ou não. É o que está acontecendo com o inconstitucionalidade útil, né? O STF decide e que se dane, assim. Você gosta ou não, a decisão é essa, né? Então... sei lá, a gente tá caminhando, né, Rogério? Não, eu tô, assim, atento a todas essas iniciativas, né, e até, assim, com uma boa expectativa, para falar a verdade. Eu não tô, assim, pessimista, né? Eu acho que realmente a gente está criando, aos poucos, né? Cara, quando eu me formei, era inimaginável você ter hoje esses instrumentos que hoje você tem, né? Esse diálogo, esse acesso, assim, não era uma coisa que a gente esperava, né? A própria transação, muito embora está no CTN, né? Desde sempre, a gente imaginava que nunca vai ser regulamentado, né? Já mudou muito, né? Hoje a pessoa negocia, o negócio jurídico processual também para o próprio negócio jurídico, bem lembrado. Discutir ali os prazos, né? A calendarização, que hoje em dia você tem dentro do CPC, a gente pode discutir vamos fazer o seguinte, vamos terminar essa briga aqui em tantos dias, que vai ser melhor para todo mundo e tal, aqui, tá todo mundo de acordo. Na PGE tem uma portaria, né, de negócio jurídico processual e dá parâmetros para que o procurador ele possa atribuir desconto em cima de juros e multa, né, de acordo ali com a capacidade, tudo, coisa que antes era inimaginável. Terei que ver o quê? Uma lei, uma coisa assim específica para aquele que era a nossa experiência, né, os sucessivos refinanciamentos PVI, refis disso, refis daquilo, né. Então, tem muito espaço aí, Lívia, para essa cooperação virar cada vez mais uma realidade entre nós, operadores do direito tributário. Né? E a Lívia está sendo protagonista com o livro dela, agora você tem que botar aí as reflexões da pandemia. Segunda edição. Segunda edição atualizada. Aí tu vem aqui para falar da segunda edição. Atualizada, exatamente. Combinado. Rendeu, né, esse episódio. Né? Muito obrigado, Lívia, aqui foi muito legal. Obrigada. A gente gostou muito aqui da conversa, né? E agradecendo também ao Júlio
E a todos que estão aqui prestigiando a gente, vamos nos encaminhando, né, Júlio, para o final, suas considerações. Para o final, as minhas considerações é que lutem aí pelo diálogo. Luta pelo diálogo, porque tem o paradoxo. Já olhando ali. Vocês que lutam. Vocês que lutam. Não, que isso. Eu acho que o diálogo é sempre melhor do que uma boa briga. Eu prefiro o diálogo. Um bom acordo com uma boa briga. Porque isso é recurso de todo mundo, né? O dinheiro que está indo para o ralo aí de todo mundo. Muitas vezes a indignação da sociedade é mais com a parte do gasto público do que necessariamente com a parte da arrecadação. As pessoas sabem, têm consciência, né? Mas quando começa a ver aqueles holofotes, né? A gente conversou tantos episódios aqui com relação a isso. E uma das missões do Tributo de Direito é exatamente aproximar, por incrível que pareça, né? Aproximar a finança pública do tributário, que a gente separou isso, né? Na década de 50, por uma ideia da academia, acertada, aliás, de criar uma juridicidade na interpretação do ramo do tributário, não ficar só com aquele viés econômico, né? Se tem gasto, tem que ter receita, passa tudo, né? Mas hoje em dia a gente criou um exército aí, né, Júlio? A gente conversa muito sobre isso, né? De advogados, de operadores do direito, procuradores que não entendem nada de gasto público e nem tese surge para que a sociedade possa, de alguma maneira, fazer um controle social, um controle até mesmo judicial do gasto. Tem quem está nos assistindo aí, tem um episódio no 8 com o Erapuã que a gente conversa sobre isso, bem interessante. O próprio Renato, o episódio também da Renata, né? Tem bastante conteúdo aqui que a gente traz essas reflexões, né? E tem algumas possibilidades que a gente pensa nisso. A gente precisa também atacar, claro, né, a questão de ter uma tributação justa e, ao mesmo tempo, funcional e sadia para o desenvolvimento do país, mas também o gasto. Não adianta a gente ter uma tributação maravilhosa e se pegar esse dinheiro e gastar 36 bi numa Copa com um estádio superfaturado, aquela coisa toda. E aí já vai começar outro episódio. E aí já vai outro episódio. Vamos encerrar. Galera, se inscreva no canal. Se inscreva no canal, deixe seu joinha, não é isso? Nós estamos em todas as plataformas de áudio também, estamos no Deezer, no Spotify, no Apple Podcasts, né? No Google Podcasts. Eu nem sei quais, são em todas aí. Né? Porque os podcasts, eles copiam a base de dados do Apple. Então você está lá, você tem todos praticamente. Então, até mais. Muito obrigado pela audiência. Aí, Lívia. Muito obrigado, Lívia. Tá bom? É isso aí. Obrigado, galera. Obrigada. Obrigado, gente. Até logo. Tchau.